Olá! Nesta aula 18, que conclui a parte 3 do primeiro curso online gratuito de Introdução à Teoria do Nó Temporal, abordaremos o conteúdo da seção 3.6 do livro. Nesta aula, exploraremos as fronteiras funcionais e os nós temporais extremos, regiões críticas em que a coerência da rede temporal atinge seu limite de estabilidade e o próprio tempo se curva sobre si mesmo. Nesses pontos de saturação, a rede forma zonas limite de modulação, onde o fluxo de tal decide se a coerência será expandida, colapsada ou reorganizada, definindo o nascimento, a dissolução ou a transformação de domínios projetáveis. Os nós extremos representam estados de máxima densidade funcional, equivalentes, na física projetada, a buracos negros, singularidades ou transições irreversíveis de fase, mas aqui reinterpretados como pontos de reconfiguração do tempo fundamental. Compreender essas fronteiras críticas é compreender o mecanismo pelo qual o real se mantém, se renova e se ajusta em seus próprios limites. É o momento em que a teoria do nó temporal revela a arquitetura mais profunda do ser, a realidade como um sistema temporal autorregulante que preserva sua coerência justamente ao se dobrar sobre si mesma. Boa aula e bons estudos! Na vida comum, estamos acostumados com fronteiras claras e limites bem definidos. A parede que separa um cômodo do outro. A margem do rio que nos dá o limite entre a terra e a água. Entre muitas outras fronteiras. Na teoria do nó temporal, também existem fronteiras, mas não são fronteiras físicas. São fronteiras funcionais, chamadas superfícies críticas. Elas aparecem quando a coerência da rede atinge um ponto de saturação. Ali, as simetrias internas dos nós mudam. É como se a rede dissesse: até aqui este padrão funcionou, mas a partir daqui, ele precisa se reorganizar. Com isso, essas superfícies críticas marcam as transições mais profundas. Assim, ao cruzar uma superfície crítica, o padrão de coerência interno se rompe, abrindo espaço para dissolução ou reorganização. Do ponto de vista da realidade projetada, essas regiões críticas funcionam como válvulas termodinâmicas. É precisamente nessas regiões que surgem partículas virtuais. E também é aí, nessas regiões da rede temporal, que se formam defeitos topológicos, onde até mesmo as constantes locais de acoplamento podem se fixar ou simplesmente se desfazer. Em outras palavras, as superfícies críticas são as passagens por onde a realidade deixa de ser contínua e previsível, e se abre para a emergência de novas arquiteturas de projeção. Um nó pode manter coerência estável até certo ponto do tempo fundamental. Veremos isso em detalhes ao longo do curso. Mas por ora, lembre-se disto. Enquanto experimentamos o tempo linear como algo invisível que passa, fluindo do passado para o futuro, o tempo fundamental, ou a estrutura temporal subjacente, deve ser compreendido como uma tessitura de relações simultâneas, um campo não linear de conexões que não correm em direção alguma. O tempo fundamental não flui. Ele é o emaranhado estável de possibilidades, onde passado e futuro ainda não se distinguem. É nesse campo silencioso de coerência que se organizam os nós temporais. É justamente deles que emerge, como projeção, a experiência do tempo linear que percebemos. Podemos afirmar com segurança que a teoria do nó temporal é a primeira formulação física que assume explicitamente a tarefa de definir o que o tempo é em sua natureza própria, e não apenas descrevê-lo como parâmetro, dimensão ou variável auxiliar. Na física clássica, como já vimos, o tempo foi tratado como um fluxo absoluto, ou então como um parâmetro externo que mede mudança.
Na relatividade, ele é integrado ao espaço, formando o continuum espaço-tempo. Contudo, não é explicado o que ele é, mas apenas como se relaciona com espaço e gravidade. Na física quântica, por sua vez, o tempo aparece como parâmetro externo às equações de estado, sem operador correspondente. O conhecido problema do tempo é justamente o impasse de não haver uma definição intrínseca para o que é o tempo. Na gravitação quântica, surgiram tentativas de eliminar o tempo ou tratá-lo como relacional, mas ainda assim ele aparece como condição derivada, não como entidade definida em si mesma. A TNT, por outro lado, coloca o tempo fundamental como a estrutura ontológica de base. Uma rede não local de conexões, na qual o tempo linear e o espaço são projeções. Assim, a TNT diz diretamente o que o tempo é. E é isto: um tecido de relações que se organiza em nós temporais, cuja coerência gera todas as formas de realidade. E sim, agora você pode dizer que a TNT é a primeira teoria física a assumir a definição do tempo como realidade fundamental, em vez de tratá-lo como pano de fundo, dimensão ou um mero parâmetro. Entre os exemplos mais notáveis de nós temporais extremos, podemos citar o buraco negro, o nó do Big Bang e o estado de vácuo quântico. Na física tradicional, o buraco negro é descrito como uma singularidade onde o espaço-tempo colapsa. O Big Bang como o ponto inicial de expansão cósmica e o vácuo como o estado de mínima energia do campo quântico. Já na teoria do nó temporal, esses fenômenos são reinterpretados como regimes limite de coerência, em que a densidade funcional da rede temporal atinge valores críticos. O buraco negro, por exemplo, não é um colapso do espaço, mas uma curvatura extrema da coerência, onde o tempo fundamental se reorganiza em modo não projetável. O Big Bang não é uma origem, mas uma reversão de regime, um nó de emaranhamento máximo que dá início a uma nova fase de projeção. E o vácuo quântico deixa de ser ausência de energia para tornar-se pleno de coerência não projetada, um estado de latência temporal. A vantagem explicativa da TNT está em unificar esses três fenômenos sob o mesmo princípio funcional, a dinâmica não local da coerência temporal. Essa perspectiva elimina as singularidades clássicas e oferece uma estrutura contínua para o real. Esses temas serão aprofundados em aulas avançadas, nas quais estudaremos a física e a topologia dos nós extremos com maior detalhe e rigor. Vimos que as superfícies críticas da rede temporal podem ser entendidas de maneira muito concreta. No nível quântico, elas aparecem como zonas onde a coerência é tão instável que partículas virtuais brotam e desaparecem em frações de tempo. No nível da matéria condensada, é nelas que vemos mudanças de fase. Água que se transforma em gelo, materiais que se tornam supercondutores, sistemas que mudam radicalmente de comportamento ao cruzar um limiar. E em escala cósmica, essas superfícies podem corresponder a momentos de transição do próprio universo, fases de inflação, reorganização de campos fundamentais, ou até mesmo a borda de um buraco negro, onde espaço e tempo deixam de se comportar como conhecemos. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo. Uma região onde a coerência espectral chega ao limite e a rede é obrigada a se reorganizar. Essas superfícies marcam fronteiras funcionais, lugares de passagem em que o real se desfaz de uma forma para poder emergir em outra. Assim, a teoria do nó temporal deixa uma mensagem clara. O tempo fundamental não é apenas um pano de fundo. Ele é o fluxo, ou melhor, ele representa a dinâmica que regula a coerência, como já vimos.
e a equação de modulação da TNT. É o motor que reconfigura os nós. A estabilidade é sempre dinâmica e provisória, e as superfícies críticas se comportam como as conhecidas falhas geológicas, aquelas regiões onde a crosta da Terra se rompe e novas formas se levantam. A TNT mostra que o mundo que vivemos não é rígido nem fixo, mas uma arquitetura viva, dinâmica, sustentada por ciclos de coerência, colapso e reorganização. E é nesse ponto que a TNT avança de modo inédito na história da física. Ao definir o que é o tempo fundamental, ela também revela pela primeira vez o que realmente é o tempo linear que experimentamos. O que chamamos de passado, presente e futuro não passa de uma projeção estável, derivada das reorganizações da rede temporal. O tempo que sentimos como fluxo contínuo não é absoluto, mas um reflexo, a tradução linear de um campo mais profundo de conexões não locais. Assim, o cotidiano da nossa experiência temporal ganha uma nova interpretação. Não é a régua definitiva do real, mas o resultado de uma projeção que só se mantém enquanto a coerência da rede persiste. O que a TNT nos mostra é que o tempo linear, essa corrente invisível em que nascemos, crescemos e morremos, não é a essência da realidade, mas apenas uma projeção estável de algo mais profundo. Isso significa que aquilo que sempre tomamos como o fio inquebrantável do destino não passa de uma face derivada de uma rede mais vasta, onde o passado e o futuro ainda não estão separados. O impacto dessa compreensão é imenso. Se o tempo que vivemos é apenas uma tradução provisória, então a rigidez com que concebemos a morte, a irreversibilidade dos acontecimentos, o caráter absoluto das leis e até mesmo a sensação de finitude deixam de ser verdades últimas e absolutas. Tudo aquilo que parecia inescapável se revela relativo a uma forma específica de projeção. O chão em que pisamos, que julgávamos sólido e definitivo, abre-se como palco de possibilidades maiores, e essa virada muda radicalmente a forma como entendemos a existência, a ciência e nós mesmos. Por fim, se esse tema te atrai, continue com a gente. Se inscreva no canal e até a próxima. Com a aula 18, concluímos a parte 3 do nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal, na qual exploramos a dinâmica interna da rede temporal e a equação de modulação, o coração matemático da teoria. Chegou o momento de avançarmos para a parte 4, onde abordaremos com maior profundidade o tema central da TNT, a projeção e a emergência da realidade física que experimentamos. Na próxima etapa, veremos como espaço, tempo linear, matéria e leis da natureza surgem da coerência do tempo fundamental, transformando a abstração em existência. E se você deseja compreender não apenas o que é o real, mas como o real se forma, inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada de descobertas que está apenas começando. Até a próxima!